sejam muito bem-vindos. Eu sou a Michele Costa e esse é mais um episódio do Open Mindcast. Hoje nós vamos falar sobre imagem e organização. O que o seu estilo diz sobre você e a sua rotina. E para isso, eu tenho uma convidada muito especial. Ela é hairstylist, ela é futura biomédica e hoje ela está aqui representando a consultoria de imagem. Ela é uma consultora de imagem e estilo. Alessandra Nadais. Oi, Mia. Muito feliz de estar aqui com você hoje no Prazer Open é meu. Mindcast para falar com você e dividir um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante, tão alinhado com a questão da organização. Exatamente. A gente tem muita coisa para falar hoje aqui, não é mesmo, Alessandra? Muita coisa e muito assunto Então, vamos embora. interessante. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre a consultoria de imagem e estilo mesmo. Como que Sim. funciona? Como é que é o trabalho de consultoria de imagem que você faz? Como que isso impacta a vida das pessoas? Quem não conhece, né? Eu quero que você fale um pouquinho como que funciona. A consultoria de imagem, Mi, é um processo muito tranquilo e que não visa só o vestir, se vestir bem. A consultoria de imagem, ela passa por um processo de compreender, valorizar e aperfeiçoar o estilo pessoal da pessoa. Que barato. Sabe por quê, Mia? As pessoas acham, eu já ouvi muitas pessoas falarem que não tem estilo pessoal. E não, todos nós já temos um estilo pessoal. Ah, então isso tem a ver com a questão de personalidade? Também. O estilo pessoal, ele é uma coisa já latente na pessoa. O que a consultoria de imagem faz é lapidar, essa questão do estilo que muitas vezes a pessoa acha que ela não tem. Todos Entendi. nós temos já as nossas preferências. E como que você faria uma relação entre a imagem que a gente tem e a organização? Como é que você acha que essa questão da rotina organizada, ela pode complementar com a pessoa tendo a noção da imagem e estilo dela pré-definida? Quando você tem, a noção do seu estilo definido, você sabe muito bem o que comprar, então você vai acumular menos Ah, roupa. isso é ótimo. Você vai saber que aquela peça ela não te serve, não te valoriza. Em relação à organização, você sabe o que funciona para você, então você vai estar eliminando muitas vezes peças que ficam no seu guarda-roupa entulhando e que não acaba você acaba sem usar durante muito tempo. Ah, isso é muito importante, gente. Olha, eu gosto muito de falar isso para as minhas clientes e acredito que a Alessandra também fale para as delas. O desapego, nesse primeiro momento, é muito importante, né, Sim, Alessandra? só que desapegar é um processo bem complicado para todas nós, né, eu me incluo nisso, né. Tem dificuldade de desapego? Tenho um pouquinho. A consultoria de imagem, que eu também passei por ela, ela foi uma coisa que eu trabalho assim, ó, se eu comprei uma peça, uma camiseta de malha nova, eu procuro me livrar me desapegar de uma outra. Isso é muito importante. Eu costumo dizer isso para as minhas clientes também. Mesmo sem ser consultora de imagem, a gente acaba pegando um pouquinho É. desse E jeitinho. sabe o que que eu acredito, Mia? Eu acredito também que tem um pouco de, energia nesse desapego. Ah, com certeza tem. A parte energética que eu sempre falo com vocês, né, gente? Não é só uma questão de desapegar, é você deixar fluir. Quando você entende aquilo que faz sentido você manter, aquilo que faz sentido você manter, na verdade, que faz sentido na sua vida presente hoje. Por exemplo, se você tem muitas roupas, mas aquilo não cabe mais em você, ou então remete a um passado que você não vive mais daquela forma, porque a gente é mutável, né? Sim. E em relação ao que você falou sobre a bagunça, quando você tem você não sabe o seu estilo, você compra demais, Sim. você compra peças que você não usa e acaba que aquilo vai ficando bagunçado na hora que você precisa usar para se arrumar, para trabalhar, para sair, aquela coisa bagunçada, aquele monte de informação Realmente, acaba não funcionando e não sendo prático para você. Você tem sempre aquela sensação de que não tem o que vestir. é verdade. Eu tenho muitas clientes que, antes da organização, elas simplesmente não conseguiam se vestir. Eu tenho até uma cliente minha que me fez um depoimento esses dias, a Elisa. Ela disse que ela está se vestindo muito melhor Ah, acredito. depois da organização do closet dela. Sim. E ela realmente está
mais segura para poder utilizar as roupas dela, porque antes ela não encontrava. E era aquilo que a gente estava conversando outro dia, Sim, né, Alê? Que as pessoas às vezes não têm um estilo próprio, não é só por falta de vontade, às vezes porque está no meio da bagunça. sim. E muitas vezes, Bia, ela não sabe, que ela tem o estilo dela. E a bagunça, Né? eh, muitas vezes a pessoa não sabe o estilo dela, ela não conhece, ela sabe. Eu disse para você que todo mundo tem um estilo, Sim, mas muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa não sabe o estilo. Quando ela não sabe o estilo dela, fica mais difícil, né? fica difícil, porque ela compra demais, compra peças erradas, compra peças que não valorizam o corpo, o biotipo dela, e isso vai gerando acúmulo, bagunça, quantidade de peças, sem funcionar dentro do Traz guarda-roupa. até uma certa confusão mental, né? Porque a gente percebe, eu percebo muito nos meus atendimentos, que mesmo sem a pessoa ter o direcionamento de consultoria de imagem e Sim, estilo, fica mais complicado ainda quando você não sabe onde estão as suas roupas. Mas uma coisa que eu queria também ver com você, Alessandra, essa questão da consultoria, ela também traz uma questão do autoconhecimento. Quando você sabe o que você quer, quem você é, como que você se sente, até aquilo que você tolera ou que você não tolera, isso também traz uma percepção maior do seu estilo, não acha? sim, a consultoria, essa questão que você falou do autoconhecimento, a consultoria de imagem e estilo, a lapidação do estilo, ela pode passar por vários processos, inclusive, mudanças de carreira, Sim, uma separação. Então isso tudo tem a ver com o autoconhecimento. E assim, qual é a imagem que você quer prospectar para o mundo? Porque a nossa imagem, Mia, ela é sempre com intenção. Mesmo que você diga que não, nós temos intenção na nossa imagem. sim, Toda vez que você se veste, como hoje, eu me vesti para estar aqui, então eu tive a intenção, eu coloco essa roupa intencionalmente. Você, ainda que isso seja uma coisa instintiva, para quem sim, não conhece o seu estilo, sim. você acaba tendo intenção. Só que quando você passa por um processo de consultoria de imagem, quando você conhece o seu estilo, essa intenção, ela é muito mais assertiva. Aí muda tudo, né? Acaba que você, entendendo o seu estilo e tendo acesso às suas coisas de uma forma mais organizada, tudo fica mais fácil. Flui, né, Flui, Bia? flui Você melhor. vai ter roupas alinhadas com o seu estilo, com a sua rotina, de uma maneira organizada. Uma coisa que eu acho sensacional da organização é a tal da setorização, Ai, que eu você vai amo. falar, né, daqui a Ai, pouco. eu amo. Eu Maravilhosa. quero falar sobre a setorização, gente. Os passos, né, que a gente usa na organização. Mas antes eu queria só que você falasse sobre o Sim. armário inteligente. Antes da gente entrar na categorização e setorização, Sim. como que funciona dentro da consultoria um armário inteligente? A gente estava falando sobre isso antes de entrar aqui, e a Alessandra estava me contando, e ela me deu uma sugestão prática que vocês vão amar. Fala pra gente, Alê. Então, o armário inteligente tem uma dica que eu gosto de dar, que é o seguinte: para cada 5 partes de cima, você uma parte de baixo. Vocês acreditam? Gente, bárbaro isso, não é? Por quê? Quando a gente, se mostra para o mundo, Sim, quando a gente está de frente para uma outra pessoa, o que normalmente a gente analisa é da cintura para cima. Então, o que você está vestindo embaixo, as pessoas não vão reparar. Então, você pode repetir praticamente a semana inteira a mesma parte de baixo, olha mas aí, se ó. você troca os seus acessórios, se você troca a blusa, com certeza Já causa um outro impacto, né, causa Alessandra? outro impacto e eu garanto a você que no teu trabalho, onde você estiver, não vão reparar aquela parte de baixo. Então, assim, e fica um armário bastante funcional, 6 partes de cima para uma 5. parte de baixo, perdão, 5 partes de cima para uma parte de Aí baixo. ela já estava dando mais uma pra gente, gente. Ó, mais uma parte de cima, Oh, adorei. adorou, né? Adorou. É, porque a gente gosta de ir para o shopping comprar um monte de coisa. E aí a gente sai do shopping cheia de bolsa. Isso é normal, Alessandra?
Olha, é normal para quem não conhece o seu estilo, porque depois que você passa por uma consultoria de imagem, depois que você tem o seu estilo, o seu estilo Definido. definido, tá? Você vai perceber que você vai gastar até menos dinheiro, Uia! acredite. Oh, Por uau! quê? Você vai ser mais assertiva nas suas compras. Você vai comprar peças que realmente te valorizam, peças que funcionam para o seu dia a dia, para a sua rotina. E tem uma outra coisa, Mia. Sabe aquela história de liquidação de shopping que a Ai, gente. a gente ama uma liquidação, né, meninas? Isso! Mas às vezes sai desvairada comprando uma peça, porque assim, aquela peça estava R$ 500, aí ela aparece lá por 159. Mas você não precisa daquela peça. Agora Aquela peça não não funciona para você. funciona. Aí sabe o que que você faz, Mi? Sabe o que que vai acontecer? Eu tenho certeza que você vê isso no armário dos seus clientes. Peças com etiquetas que tem 2, 3 anos que está naquele guarda-roupa, e você pergunta para sua cliente, você, Mia, fulana, por que que você essa peça tá com etiqueta? Ela sabe por que ela tá com etiqueta, Mia? Porque ela comprou uma peça porque estava na liquidação, porque era barata E aí não faz sentido com o estilo mais, e né? ela não usa. E você sabe, eu vou te falar uma coisa, Mia, sabe o que que é peça cara, a diferença entre peça cara e peça barata? Qual a diferença? Vou te falar. Peça cara é aquela peça que você compra e não usa. Essa peça que custou R$ 159 Foi mal numa investido, liquidação né? é um mau investimento. E peça barata é aquela peça que você compra e usa várias vezes. Sabe aquela peça que você fala assim, ai, tá quase saindo Uma sozinha? peça coringa. Coringa, e a peça que não só coringa, mas uma peça porque, por exemplo, um blazer é coringa, mas você vai usar muitas vezes em determinadas ocasiões. Entendi. Mas, por exemplo, uma peça que vale a pena é aquela peça que você usa realmente, que você combina com um short, com uma saia, com um dia de sol, Isso tudo é só você sabendo o seu estilo. Se você não souber o seu estilo, você vai gastar você vai muito. gastar muito mais. E a outra coisa que eu queria até deixar claro aqui, a perguntar para você, na Sim, verdade, quando a gente compra várias blusas do mesmo modelo de outras cores, o que que você acha disso? várias blusas do mesmo. É, quando tá na promoção, eu vou levar logo todas as Sim. cores que tem aqui da promoção. Se for uma t-shirt, eu acho super que super funciona, porque se tem uma peça que é super digna dentro de um guarda-roupa, são as t-shirts. Então, se for t-shirt, ok. Tudo com intencionalidade, né? Tudo com intenção. Agora, vamos supor, você vai comprar uma calça. Se for uma calça de alfaiataria, também funciona. Entendi. Bom, meninas, vamos lá. A gente vai falar, eu adorei essa dica das cinco Das 5 peças. peças. Pegou, né, Mi? Peguei, nossa, peguei para mim com toda a Pra vida. força. E você não pegou, não? Acredito Ai, que ai. sim. Gente, a parte que a gente estava falando de setorização, categorização, dobra, cabides, isso é muito importante. Então, o serviço de organização profissional aliado à consultoria de imagem, nossa, gente, muda vidas, É transforma verdade. vidas, transforma. A gente trabalha junto, numa mesma sintonia, eu e a Alessandra, e a gente vê que isso muda realmente todo um processo de como que a pessoa se vê, como que a pessoa muda a rotina, o lifestyle dela. Então, assim, a setorização dentro do seu guarda-roupa, ele vai ter a ver não só com colocar todas as peças iguais, calça com calça, blusa com blusa, casaco com casaco, mas também em colocar ela dispor dela em locais estratégicos dentro da sua rotina. Então, assim, se eu uso muitas calças, é mais fácil deixar pendurado ou deixar guardado, dobrado numa caixa organizadora ou numa gaveta? É mais fácil deixar pendurado. Se o meu estilo me diz, talvez, que eu sou mais de usar uma peça única, então deixa isso num lugar que seja mais fácil de fácil acesso. Então, Sim. a setorização, ela vai de acordo com a sua rotina, né? Dentro do processo de consultoria, você também direciona esse tipo de setorização? Sim, Mia, uma coisa muito importante e interessante de se fazer, que eu acredito que muitas pessoas façam, mas eu já ouvi pessoas que não fazem. Por exemplo, estamos agora no inverno. Um mês antes do inverno chegando, que a gente ainda está num clima mais quentinho, é separar essas peças, trazer aquelas peças do inverno, de repente lavar se for preciso, porque pode estar com Sim, poeira, com ácaro, importante. enfim. Trazer essas peças, fazer um rodízio
E aí, até porque, assim, você fica com um guarda-roupa mais funcional, né? Então, no Exatamente. inverno, você trazer as tuas roupas que você guardou. E tem gente que não faz, fica casaco misturado com roupinha de frio. Então, assim, é bem interessante e funciona bastante quando você faz esse rodízio de peças. Ah, chegou, acabou o inverno, vou guardar esses blazers, vou É. guardar echarpe. Eu costumo fazer, dentro do meu método, eu não a gente coloca todas as roupas de inverno juntas. A gente vai dispor isso dentro do armário da cliente, ou do closet, ou, enfim, em algum local. E aí, dentro desse local que a gente vai escolher, tem que ficar de fácil acesso, para que você também não esqueça que aquilo Aquilo está ali, que existe. aquilo existe. E esse rodízio, na verdade, no meu método, você já vai ter ali a sua roupa de inverno já Aparente. aparente. Eu gosto de fazer dessa forma. Tem muita gente que esconde, né? Coloca dentro Do do ziplock, ziplock. A não ser que seja roupa de inverno, de roupa de frio, que de de viajar. viajar, que você vai para neve. Aí realmente, Mas, Mia, agora eu que posso fazer uma pergunta? claro, E para quem não tem tanto espaço? para quem não tem tanto espaço, a gente tem os organizadores. Isso é muito Hum, importante. Você saber avaliar, tem todo um projeto que é feito antes do seu espaço para a gente poder entender como que a gente vai utilizar a melhor forma daquele espaço. E os acessórios organizadores vêm com tudo aí para isso. Então a gente vai, talvez, ter uma técnica de dobra, entendi. uma técnica de usar os cabides finos. Eu amo um cabide de veludo, gente. Ah, eu também, Amo! todos os meus. Sou apaixonada, Cabide de gente. veludo é maravilhoso, não é? É, posso falar, só para descontrair uma coisa? Diga. Gente, eu vou falar uma coisa do fundo do coração para vocês. Eu fico com tanta raiva quando eu vou nas lojas, que eu começo a olhar as peças e a roupa começa a cair, Ai, pelo porque eu amor de falo, gente, Deus. como é que uma loja não tem cabide de veludo? Não, Me gente, por favor. fala. É, porque isso acaba deixando a gente até desconfortável quando Sim, entra na eu loja, eu né? paro até de mexer É. de cair. O cabide de veludo, ele justamente ele vai abraçar, encorpar dentro do seu armário. A sua roupa, ela não vai ficar com aquela coisa que parece que é um dedo, né? Aqueles cabides, Marca, uma sim. marca, coisa feia. Então, o cabide de veludo, ele tem um tamanho maior, ele tem uma disposição também nas pontas, onde a roupa ela se encaixa nele. E por ele ser de veludo, ela não vai ficar sambando. Sambando, Então, por deslizando. mais que você coloque uma calça molinha, de um tecido mais fino, ele não vai cair. Então, assim, tem todo um porquê. Não é uma coisa aleatória, também não é, porque a personal organizer tem cisma com cabide Cabide de de veludo. veludo. A gente faz assim, é intencional. E eu acho que tem a funcionalidade, né. Sim, com toda a Eu acho ele funcionalidade. maravilhoso, Eu gente, acho. trouxe pra vida. Eu, eu sou suspeita para falar do cabide de E a veludo. gente não tá ganhando, propaganda aqui pra falar do cabide. Bom, Alê, me fala agora, essa questão dos erros comuns que vão sabotar a imagem e a organização. A questão de, às vezes, a pessoa tá bagunçado e ela tem uma roupa amassada, isso pode atrapalhar o estilo? Claro. Olha, uma roupa você quer ver uma coisa que destrói a imagem de uma pessoa? Você tem um blazer e o forro você já viu, assim, o forro do blazer saindo para o lado de Misericórdia. fora? Uma roupa, faltando o botão, uma roupa, descosturada, então são coisas que realmente sabotam a imagem. Sapato, Mia, Ai, gente, por favor, sapato sapato. também é uma outra coisa, assim, que às vezes você tá super alinhada, super alinhado, mas quando você olha para o sapato ele denuncia ou arrasa a sua imagem. É, Se ele não gente, tiver o sapato ele tem que estar, ele mostra quem é quem, né? sim, Se o sapato e sapa bolsa. se aquela bolsinha que tá puidinha, moidinha, com o couro fake Já 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 destruído, esquece, gente, por favor, personal organizer e bota pra doação, né, não Mia? boto nada para Não, você não doação. bota, mas você fala pra tua cliente. Então, a gente, dentro da organização profissional, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada Claro, disso. sim, E acredito que dentro da consultoria de imagem e estilo também também não. não, A dentro da gente respeita muito sim, a pessoa e as vontades da pessoa. Se ela tem um apego pela bolsa moidinha,
que tá ali cascorada, não tem problema nenhum. Às vezes é uma questão emocional, Sim. mas a gente sempre indica o que mostra para a pessoa, olha, isso aqui realmente pode atrapalhar a sua imagem, ou então pode não, a gente pode colocar uma coisa que nesse espaço aqui que realmente faça mais sentido. Dentro da consultoria a gente cria listinhas, né, que quando a gente faz a parte de organização do armário, que a gente vai lá também pro closet clean. Closet Clean, a gente faz até Isso. uma parceria, consultoria de imagem com o personal organizer fazendo Closet Clean. Então, a gente separa peças que vão ser reformadas, peças que precisam de um conserto, peças que vão para doação, que ela aceita se desapegar. Isso tudo é visto, né, dentro da consultoria de imagem. Sim, tudo visto dentro da consultoria de Muito imagem. legal. Agora, Lê, me fala o seguinte: você, quando faz essa consultoria, você monta looks para as pessoas? Sim, a gente tem uma etapa da consultoria que é montagem de look. Essa etapa ela vem depois que a gente já definiu o estilo, que a gente já fez o closet clean, e aí a gente faz a montagem de looks. Muitas vezes a montagem de looks ela também é depois do personal shopper, porque a gente já comprou algumas peças, peças que a cliente aceitou comprar, que estava dentro da nossa programação, e aí fazemos a montagem de look. Então faz o seguinte, me fala aqui pra gente como é que é o passo a passo da consultoria de imagem e estilo, como o processo. Detalha para mim aqui o processo da consultoria. Então, o processo da consultoria, temos o primeiro contato, né, que é eu vou saber as necessidades, por que que a pessoa está procurando aquela consultoria, qual o motivo que está levando ela a procurar esse serviço. Depois a gente passa por uma anamnese, que eu vou conhecer um pouco mais com uma pessoa que eu não conheço. Então, eu vou conhecer um pouco mais do gosto, do estilo de vida, da rotina, a parte de anamnese. Depois a gente vai fazer, descobrir o estilo, qual é o estilo dela, Dentro do gosto dela. dentro do gosto. Porque como eu não sei se a gente já falou aqui, todos nós temos 3 estilos, Mia. Não, não Não falamos. falamos? Podemos falar sobre isso agora. Então, nós temos um estilo que é o estilo latente. Aquela história, eu não tenho estilo. Você tem estilo sim. Hoje mesmo, eu olhando pra você, eu falei: "Mia, você tem um românticozinho aí no seu estilo". Como é que eu vejo isso? Olha só, a Mia tá de vestido, o vestido fluido. Será que dá para ver aqui? Ah, não dá, mas fica na imaginação. Não, dá sim, ó. Dá? Dá para ver. A Mi Ó, tá com um vestido bem fluido, a Mi tá com essa jaquetinha de ombreirazinha bufante, isso é uma característica fortíssima do estilo romântico, tá. é verdade. Aí você falou as minhas características e falou sobre o estilo. Não Agora, que eu acredite que seja seu estilo, o teu primeiro estilo, tá. Então voltando sim, aí depois que você descobre o o estilo, estilo, a gente passa pela fase de descoberta do estilo, a gente tem personal shopper, a closet clean, personal o shopper closet clean vem antes de personal shopper. antes. Por quê? A gente faz, aquela separação de o que que vai ficar, o que que não vai ficar, o que que vai doar, o que que ela aceita desapegar, o que precisa consertar. A gente já fez um inventário, já definiu o estilo. Vamos supor, você, por exemplo, vamos lá que a gente identifique que você tem um estilo romântico. E basicamente as suas roupas elas eram do estilo, sexy. Que não tem a ver Que não tem a ver com o com seu estilo. Ou então o sexo ficou lá atrás já passou do momento. do momento. Entendo. Então a gente vai fazer uma listagem, uma listinha igual de compras, sabe. Ah, Olha, que barato. é assim, ó: "Mia, a gente tá faltando aqui no teu guarda-roupa um blazer assim, assim, assado, um conjunto de alfaiataria", e a gente faz uma lista de compras. "Ah, a cliente vai ter que comprar tudo isso de uma vez só?" Não. A gente faz o inventário do que precisa. Vamos para o personal shopper de acordo com a disponibilidade do cliente. Depois disso, tem a montagem de looks. Olha, Lê, eu achei Hã. essa parte muito interessante. Por quê? Muita gente acredita que a consultoria de imagem, para você fazer a consultoria de imagem, você tem que gastar muito dinheiro, que não Não. é só o investimento da consultoria, e também tem que comprar tudo que a consultora passa para você, todos os looks. Isso então é um mito. Mito total. E assim, só fazendo uma correção, Mi,
nós consultoras, a gente não indica um monte de coisa para a pessoa comprar. A gente indica, assim, para ela comprar aquilo que realmente está faltando. A gente vai fazer coisa dentro da realidade da pessoa que nos Você contratou. adapta a realidade dela dentro do estilo. Dentro do tudo sempre do estilo, dentro do estilo, porque quando você conhece o seu estilo, Mia, você vai comprar muito menos, você vai gastar menos dinheiro. Eu acredito também que essa questão, quando você descobre aquilo que faz sentido para você não precisa gastar rios de dinheiro. Não, E também não é porque você vai fazer uma consultoria de imagem e estilo que você precisa comprar roupas de grife. também não. Também não. Isso às vezes é um mito que as pessoas têm com relação à consultoria de imagem. Ah, porque para eu fazer uma consultoria de imagem eu tenho que usar roupa de Vou marca. ter que fazer muito investimento. Não Não, é por aí, né? não, isso é mito. Ao contrário, depois, uma pessoa que passa por uma consultoria de imagem, eu ouso afirmar que ela passa a gastar muito menos, porque ela conhece o estilo dela, ela vai chegar num shopping, ela vai sair muitas vezes com uma lista com intenção de comprar, eu É. preciso comprar isso, isso, isso. Então ela só vai comprar aquilo que ela precisa. Sabe essa coisa da modinha? Ah, tá se usando saia de rendinha. Aí sai todo mundo comprando saia de rendinha? Gente, a saia balonê que Saia voltou. balonê. Voltou. Isso daí era da Da minha época. época dos meus 20 Meu anos, Deus. 15, eu Gente, acho. não conta não, Alessandra. Não conta a idade, não. E Eu não posso nem. Gente, eu usei eu muito usei saia também. balonê, mas eu acho que não faz nem sentido. É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Se, por exemplo, a gente vai falar da saia balonê, que foi o que veio aqui. Sim. Na época, há muitos anos atrás, quando a saia balonê foi lançada, aquilo talvez fizesse sentido para mim. Pra mim fez Mas total. hoje não faz mais. Então é isso que a Alessandra, com a consultoria de imagem, ela consegue fazer você identificar. Porque às vezes você fica presa naquela questão mental. Lá de trás, você ainda não amadureceu o mental. Sim, tem muito isso da pessoa, ela não, eh também Amadureceu o acontece não estilo. amadureceu o estilo, eu ia falar isso. Acontece uma coisa também muito engraçada que, assim, às vezes, eu ouço muito das minhas clientes, elas falando: "Alessandra, eu já não me reconheço no meu guarda-roupa". Ah, isso aconteceu comigo. Você sabe por que isso acontece, Mia? Porque você percebe que assim como o nosso gosto pessoal, ele evolui, o nosso gosto de roupa, nossas preferências com o tempo, ela vai passando não é evoluir, ela vai passando por um processo de Eu amadurecimento. acho que isso tem tudo a ver, porque não é só a questão de gosto, é a questão do amadurecimento mental mesmo. A Exato. gente tem etapas, a gente é infância, adolescência, jovem, né, que a gente é mais jovem, depois a gente passa por um outro processo. Então, tudo isso faz também a gente mudar a nossa percepção de vida, de tudo. Uma coisa que eu quero deixar claro, assim, vai refletir na sua imagem, e no seu gosto pelo que você veste, mas tudo dentro daquele estilo que aquele estilo o estilo não muda, Mia. Aquele que já vem intrínseco com você. Exatamente. No meu caso, eu tenho dentro dos meus 3 estilos, um estilo elegante, e esse estilo elegante eu identifico ele desde muito novinha, que eu sempre gostei, eu com 15 anos, 16, eu usava muita pantalona, então assim, esse estilo só veio, maturando, Maturando, essa entendeu? palavra é ótima, maturando, entendi. Agora, uma outra coisa que eu queria ver com você. Você acredita, então, que o ambiente, ele reflete quem você é? Quando você descobre o seu estilo, quando você começa a organizar, né, de dentro para fora, isso vai refletir também na forma como as pessoas vão começar a te enxergar no mundo, né? Muito, Mia. Assim, é impressionante quando as pessoas passam pela consultoria de estilo, os depoimentos que eu recebo depois, da percepção dos outros no olhar para aquela pessoa que passou pela É, porque não adianta a gente querer falar que não tem nada a ver, porque é o jeito que eu me visto, eu sou assim, cravo e canela, assim, eu eu cresci nasci assim, assim. mas não. Exatamente, não é bem por aí. A gente pode até poderia ficar meio agarrado a esse tipo de pensamento há um tempo atrás, mas hoje já ficou provado e lapidado de que a imagem faz toda a diferença. A gente cria, não é só uma imagem, mas uma marca. Uma marca. Cada pessoa é uma marca, você é uma marca. Então, quando você entende qual é o seu legado, quem você é, o que você quer
qual o seu propósito na vida, porque todo mundo tem um Sim. propósito. E isso está muito ligado à questão da imagem e estilo. Porque se você quer comunicar uma coisa mais elegante, mais séria, como é que você vai vestir uma camiseta e um Uma tênis, jaqueta jeans, exatamente. né? E assim, a imagem pessoal, quem não usa com intenção, deveria usar, sabe. A imagem pessoal é algo muito forte, eh, no processo profissional, sentimental, em todos os aspectos da vida. Todo mundo devia se vestir com intenção. E assim, não estou falando, Mia, mais uma vez deixando claro aqui, que não é sobre o quanto se tem para investir em roupas, não é sobre isso. É a intenção da compra, a intenção no usar, a intenção do momento em que usar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, gente, para recapitularizar aqui, a organização, não só do seu estilo, né? Porque é uma organização, você se Sim, se organizar, organizar. mas organizar também o seu armário, a sua casa, isso tudo é um conjunto. Quando você entende o que você tem, né? Quais as roupas que você tem no seu armário, quando você faz isso com intenção, quando você une forças, quando você une a organização do seu closet com a organização de quem você é, você consegue ter muito mais clareza para você viver e desfrutar da vida de uma forma muito mais leve, muito mais fluida. Sim, quando você conhece o seu estilo, quando você passa a viver, você vai ter vai ficar muito mais leve se vestir, prazeroso, Prazeroso. com intenção. Aquele dia que você quer estar, você quer seduzir, né? Ai, adoro. Uau! É, E aí você pode até brincar com isso, né, Alê? sim. Eu acredito que depois que você pegar o ritmo, depois que você entender como é que funciona isso, é uma grande Ah, é uma arru brincadeira, sabe? é, Porque você você vo consegue fazer você essa brincadeira, essa né? brincadeira, exatamente. Você quando você domina a arte de comprar, você domina a arte de vestir, a intenção, e é tudo muito leve, sabe, Mia? É, eu ouso até dizer que se a gente for um pouquinho mais fundo, porque eu gosto de assuntos profundos também, É. eu gosto de entender. Se você souber o seu arquétipo, Uhum. junto com o seu estilo, Uau! aí, minha amiga, mas isso é uma coisa para Outra conversa. uma outra conversa para a gente ir um pouquinho mais fundo. Mas assim, Ale, vamos falar então de dicas. Qual seria, além da dica que você Aham. deu das 5 peças de cima para uma de Para uma pra baixo? parte de Que isso baixo. é nossa, maravilhoso. Isso daí já dá um gás para quem quer começar a melhorar a sua imagem aí sem gastar muito, não é Sem mesmo? gastar muito. Então, deixa mais uma sugestão prática para gente. Ô Mia, uma outra sugestão que eu dou muito é o investimento sempre na parte de cima. Porque a parte de cima, você concorda que, assim, tudo que você joga para o universo está aqui na parte de Oh, cima, olha. É o seu sorriso, é a primeira impressão é a é a que primeira impressão fica. que fica, é o seu olhar. Então, assim, no nosso primeiro contato, quando a gente se conhece, É o cartão de é o seu cartão visita. de visita. Eu não vou te conhecer olhando para baixo, eu vou estar olhando para aqui, para Não cima. que não seja importante, né, gente? Por favor, vamos Eu não olhar falei do sapato? vamos olhar os sapatos, Sapatos, vamos olhar as as bolsas. bolsas, os cintos, as calças puídas, pelo amor de Deus. Então, mas o nosso olhar, ele vai sempre aqui, para cima. Exatamente. Em Agora, uma outra coisa, desculpa, te nada. cortei. Uma outra coisa que eu queria dar uma dica para vocês também, gente. Além dessa questão de você eh, fazer o seu armário com intenção e começar a dar mais ênfase para a parte de cima, como a Alessandra disse, outra técnica que eu queria passar para vocês é de organização. Retirou do cabide, não usou, coloca de novo de volta, porque senão vai Uau! bagunçar tudo de novo. Uma peça por cabide é uma dica também que eu quero dar para vocês. Uai,
Uau, Isso a uau. gente vê muito. Alessandra, você vê muito. A pessoa às vezes não sabe organizar as roupas delas no cabide. Sim. Ô, Mia, e vou falar uma coisa, eu uma vez fiz uma consultoria de imagem para uma pessoa, para uma cliente. Gente, as peças eram aqueles era um ca ai, uma coisa que eu vou falar, vou puxar a sardinha pra você, Puxa, Mia. Olha, cabide, gente, não dá pra ter cabide de madeira, cabide de plástico, cabide branco, misturado. É, vamos tudo misturado, padronizar. sem contar que fica um de cada tamanho. Então, assim, gente, aquilo me deu um desespero tão grande, É. sabe? É É porque desesperador. É porque, na verdade, o que que acontece? Vou explicar para vocês. O nosso cérebro, ele entende isso como uma poluição visual Poluição. e acaba que aquilo gasta energia. Então, quando você tem muitas peças no mesmo cabide, você não sabe exatamente o que que tem ali, né? Porque uma fica em cima da outra. Isso é um ponto. Imagina muitas peças em cima de um cabide só, sendo que você tem dentro do seu armário vários tipos de cabide coloridos de tipos diferentes. Nossa, até para falar fica. Olha, você conseguiu imaginar a história que eu tô É, contando, sim, né? vejo muito isso. Olha, resumindo, a cliente falou pra mim assim: "Alessandra, olha, acaba que eu só uso no meu dia a dia umas 10 peças". Aí eu pensei com meus botões, mas claro, não tinha como usar, não sei como é que consegue usar 10, porque era uma bagunça. Eu fiquei desesperada, É, desnorteada. as pessoas às vezes não têm a noção, Alessandra, de como que a organização ela muda a sua vida. Às vezes as pessoas pensam que isso é Supérfluo, supérfluo. É, não, eu me viro do jeito que eu do jeito que tá. do jeito que tá. Eu me encontro na minha Bagunça. bagunça. Ui. Gente, pelo amor de Deus, essa frase, eu me encontro na minha bagunça, vamos acabar com isso Ô Mia, agora. posso fazer um adendo aí nessa me encontro Claro. com a minha bagunça? Ela se encontra, na bagunça porque ela nunca experimentou algo mais organizado. Exato. E a falta de consciência, porque não é nem de noção, gente, não estou falando sobre isso, estou falando de consciência. Quando você toma consciência, não só dessa questão do lifestyle, da sua rotina organizada, mas do seu estilo, quando você junta essas coisas, nossa, aí você consegue perceber como que faz diferença. As técnicas que a gente usa na organização residencial, profissional, elas fazem com que você tenha uma clareza Uhum. do que você tem. Por exemplo, quando eu organizo uma gaveta, eu não vou colocar uma roupa por cima da outra, Senão não vai ver. senão você não vê que está embaixo. Então, uma sugestão: faça em forma de cascata ou então use colmeias. Tem gente que não gosta de colmeias e tá tudo bem, tá ok, tudo bem. Porém, a disposição dessas roupas também tem que ser intencional. Você tem Sim. que saber como que você vai colocar isso ali de uma forma que quando você abra aquela gaveta, você consiga ver O que você tem. tudo. Porque é isso que é a técnica. A técnica é você conseguir visualizar. Entrou no seu closet, entrou no seu armário, olhou, eu sei onde está tudo. Faltou luz, eu, Pega no escuro. eu pego no escuro. A tática para você saber se você está organizada ou não, se você está afiada, se você é uma pessoa organizada, é se você consegue pegar as coisas No no escuro. escuro, Uau, é verdade. não é? Mas isso aí é um processo, tá? Se você não é uma pessoa organizada ainda, não é porque você não é, você não está. Isso é Eu completamente acho que fácil de ser aprendido. é o despertar da É o consciência, né, Mia? despertar da Eu acho que, consciência. assim, a organização, tudo que você está falando aí sobre, setorizar, sobre a forma de dobrar. Olha, eu tenho uma gaveta, Mia, que é a minha gaveta de camiseta de ginástica. Sim. E eu fiz isso que você me deu até essa dica de botar ela toda como se fosse, assim, Sim. efeito É, dominó ali, né. você pode colocar como É cascata ou então como cascata. arquivo. São duas técnicas. É a técnica de cascata, se você tem poucas ou médias peças, ou então em arquivo, quando você tem muitas peças, porque aí você encaixa ela toda na gaveta, por exemplo. Visualiza comigo. Se tem muitas, você com a dobra certa, que eu Sim. gosto de usar muito a dobra envelope, você consegue encaixar uma na outra e ela fica certinha. E aí, quando você tira,
É como se fosse um arquivo. Ó, Mia, a minha não tá técnica Arquivo. arquivo não, Tá tá? como? A minha tá na técnica Eu rolinho. vou que mas olha só. Ah, Eu quero falar uma coisa muito importante aqui. Essa situação, às vezes, é uma das questões que fazem com que a pessoa, às vezes, fique com uma certa resistência à organização profissional. Eu, Michele Costa, não faço técnica de dobra origami. Aquela só não vão conseguir reproduzir, né? porque eu não acredito que todas as pessoas vão conseguir fazer aquilo. Eu gosto, eu sei fazer, ok. Se a minha cliente não sabe, eu trabalho com uma organização humanizada. É humanizado. Sim, Porque a gente vai fazer dentro da sua possibilidade, até onde você consegue. sim. Se o rolinho funciona para você, Passo a funcionar. Dobro lá, cara, maravilha, faço uns rolinhos assim, bem bonitinho, meus rolinhos. tá Aí e ótimo, consigo visualizar todas as minhas camisetinhas da academia. Então, maravilhoso. meus shortinhos também estão dobrados em rolinho. Então, se o rolinho funciona para você, minha amiga, se funciona para ler, funciona para você também. E tá tudo bem. A gente não precisa fazer técnica origami de dobra, tá? Se você tem receio de eu chegar na sua casa e fazer técnica que você não vai conseguir, esquece. Eu trabalho com esse tipo de E Mia, organização. e como funciona, tá? Porque antes eu deixava de usar várias camisetas Porque minhas, fica porque eu não via. Fica por baixo. Então, Sim. assim, se você é mais uma sugestão, né? Outra coisa que eu gosto muito. Gente, eu sou apaixonada. Colocar as roupas, tudo, por cor. Por Sim, cor. eu tenho meus Isso também separados. traz uma leveza, uma calma, uma paz. Parece que, que bobeira, vai botar tudo por cor. Vai, vai, porque isso vai fazer diferença, minha amiga. Isso vai fazer diferença na sua vida, porque você inconscientemente pode não perceber, mas o seu cérebro, ele gasta energia para assimilar toda aquela cor. É, então assim, ó, ponto pra mim. O meu tá tudo separado. Eu É, mas adoro. também se eu não tivesse organizado por cor, pelo menos isso, né, Mia? Com consultora de imagem não tivesse por cor, Mas aí, eu quero ver esse vai armário. Eu ver. quero ver. E tem lá tudo por corzinha, preto, branco, coloridos. Bom, a gente deu algumas dicas, né, algumas sugestões práticas para você poder cuidar melhor, não só do seu estilo, mas também cuidar da sua casa, do seu armário, da sua organização. Eh, não sei como é que está o nosso horário. 7 e 5. Bom, me dá uma experiência de algum cliente antes e depois da consultoria. Tem algum caso, algum case de sucesso que você possa me contar? Tenho sim, eu tenho uma cliente que ela era uma ela é uma empresária e ela o interessante é que sabe quem pagou a consultoria para ela? Ah, Quem pagou a consultoria, quem quis que ela fizesse a consultoria foi o marido. é É, o mesmo? Que marido. interessante. Geralmente o homem não liga muito para essas Não, coisas, né? eles estavam numa crise de casamento e ele falou que ele não gostava do jeito que ela se vestia. Mas aí não era muito pesado, não, amiga? É, foi pesado, mas a intenção dele era boa, mas E, assim, talvez eu esteja colocando da maneira, sucinta aqui como ele sim, falou, ele. mas Então conta, mas aí como é que foi? Como é que desenrolou isso? o desenrolar é que, assim, ela teve resistência de fazer a consultoria, mas depois que ela fez porque, assim, ela teve resistência exatamente por conta da motivação, que foi o marido que não gostava do estilo dela. Entendi. Mas depois que ela se entregou ao processo, ela falou para mim: "Alessandra, a consultoria mudou a minha vida". Ela perdia tempo, para procurar roupa. Quando eu fui fazer a montagem de looks, ela pegava as peças assim: "Nunca usei isso aqui, tem não sei quantos anos". Eu falei: "Vou montar com isso". Eu dei 10 looks com uma peça daquela usando uma peça. Ela ficou, assim, impressionada com isso. Ela fala: "Alessandra, a consultoria mudou a minha autoestima, valorizou, eu aprendi a valorizar o meu corpo Isso é muito importante, e, assim, gente. salvou o casamento". Ó, Olha que juntou legal. combo É, perfeito. como perfeito. Ainda ganhou um Então, armário, assim, um armário o que organizado. eu acho legal foi que foi o marido, foi por uma crise no casamento, a pessoa teve resistência, se entregou ao processo e salvou o casamento. Bom, independente da questão do casamento, eu acredito que só o fato dela ter
resistir, deixado de resistir ao processo, porque quando a gente se entrega a alguma coisa, né, a uma novidade, eu acredito que seja sempre interessante, uma experiência. Você falou sobre resistir do processo, isso acontece muito na consultoria de imagem, que a pessoa tem resistência, às vezes, ao que você vai propor ali. Como você deve também passar por isso? Na verdade, as pessoas têm resistência, às vezes, a, A a mudança. mudança, não quando eu estou na casa, mas antes de me contratar. É a resistência em contratar o meu serviço. Tipo: "Ah, não preciso disso, eu mesmo arrumo". É uma resistência, mas talvez seja, agora pensando aqui com você, talvez seja mais por uma questão, talvez, de achar que a personal organizer vai querer mandar a roupa toda embora. Mas, gente, eu não mando nada embora, eu não desapego de nada. Se você não te quiser desapegar de nada, eu vou organizar Do jeito do que jeito que tá. Michele, eu não vou desapegar de nada. Ok. A minha função é organização. O detox, ele é a gosto, Ô Mia, se a pessoa quiser. você sabe que a parte que as clientes mais, elas têm pavor é essa parte do detox das peças, Sim, porque a pessoa fica presa, apegada. apegada, às vezes, ao emocional Emocio daquela Mas e peça. ok, existem eu vou contar uma história bem rápida pra você. Eu tenho uma peça, um vestido, que foi meu ex-marido que me deu. Esse vestido deve ter uns 20 anos. E ele acho que esse vestido ele vai ficar comigo o resto da vida. Eu tenho um Mas apego emocional a esse mas vestido. entenda, o que eu quero que vocês percebam, preste atenção aqui que eu vou explicar para vocês. A questão do desapegar não quer dizer que você precisa se desapegar de tudo. Sim, O que não seria normal, no ponto de vista, falando, né, de mentalidade, é você ter 30 vestidos que seu ex-marido te deu e você não querer se livrar de nenhum. Aí realmente nã tem alguma coisa errada. sim. Mas quando você pega aquela emoção e fala assim: eu vou guardar esse aqui porque é um vestido que eu usei em tal data, assim, assim, ele me deu nessa situação. Então, assim, você criou Um uma, uma um- emoção uma ali que emoção. E não tem nada de errado nisso. Não existe nada de errado nisso. O que as pessoas têm dificuldade, às vezes não, na maioria das vezes, é se desapegar, talvez, de, por exemplo, pessoa que foi mãe, e aí mudou o corpo. aham, E aí você tem um monte de roupa que não cabe mais em você. E você sabe que você não vai usar mais aquilo, mas que você ainda está presa ali. sim, Na verdade, não é a roupa, é a sua mentalidade. sim. É Entende? uma coisa dentro da consultoria que é interessante, é que você tem que comprar roupa para a vida que você leva e não para Sim, a vida que você gostaria de levar. Tem exatamente. diferença. Tem diferença total. A vida que você leva e a vida que você gostaria de levar. Tem muita gente que compra roupa, acaba que tem muita roupa porque ela compra, vamos lá, uma pessoa que você vai fazer uma organização na casa dela e ela compra roupa para sair à noite, compra roupa de brilho, roupa de paetê, roupa justa, roupa de couro, só que ela sai uma vez por mês, porque ela tem filhos, então, ou seja, é roupa ela compra roupa para aquilo que ela gostaria, para a vida que ela gostaria de levar, Isso é mas interessante. não para a vida que leva, entendeu, Isso é Mia? interessante. Aí, às vezes, acaba a pessoa comprando aquilo que ela gostaria de usar, mas que ela não tem aonde usar. Ou Exatamente. então compra aquilo que ela gostou, achou bonito, mas que chega na hora de vestir, ela não usa. E muitas vezes não usa porque não está alinhado com o estilo ou porque não está alinhado com a rotina dela. Ela é Entendo. para a vida que ela gostaria. Isso acontece muito. Então, gente, para a gente poder encerrar com chave de ouro, a Lef... a- então, a gente vai falar sobre essa questão da rotina, realmente. Quando você entende a sua rotina, quando você se conhece, voltamos lá no início. Quando a gente tem uma percepção clara de autoconhecimento, quando a gente entende não só quem a gente é, o que que a gente está aqui, o nosso propósito, a consultoria de imagem e estilo e a organização das suas coisas vai fazer com que a sua vida flua muito melhor. Sim, porque assim, você precisa imaginar o seguinte.
eu sou uma mãe, eu não trabalho, eu cuido de crianças, de levar crianças para o colégio, então é diferente de uma mulher que acorda às 5 da manhã, vai para academia, depois vai para trabalhar. Você concorda que são rotinas diferentes, Mia? Sim, Então, se são rotinas diferentes, são realidades de compra, são realidades, o estilo todo, essas 2 mulheres elas têm, mas sim. são realidades diferentes. Então, assim, essa mãe essa que é em tempo integral, mãe torista, dona de casa, ela vai ter um estilo de roupa dentro do estilo É, pessoal dela, eu ouço muito as minhas amigas que são mães dizerem que elas pensam muito no no tipo de roupa que ela vai no usar, por conforto, conta não só do conforto, mas também pega a criança, abaixa, abaixa, levanta, levanta. Isso tudo tem que ser pensado. É por isso que não é só uma questão de estilo, mas também de de e funcionalidade intenção, e intenção. né? Que a gente sempre falou aqui, a gente está falando desde o início, a intenção. Então, quando você junta a funcionalidade, a intenção, o autoconhecimento, a organização, Sim, a coisa é uma é engrenagem, uma né? Você engrenagem. acaba que faz aquilo ali movimentar e a sua vida acaba que Flui de ma flui de uma forma super diferente. sim. Então, vou deixar mais uma sugestão prática para quem está assistindo. É, se você já entende, já fez a consultoria, já tem tudo organizado, que tal você deixar a sua roupa organizada do dia seguinte? Ah, isso é sensacional. Você faz isso, Eu Alê? faço e eu falo para minhas clientes fazerem. E as que Isso é passaram a muito bom. fazer, falou que sabe aquele tempo que você às vezes perde no guarda-roupa pensando o que que eu vou botar é um tempo que você está dormindo um pouquinho mais, ou então é um Tomando um tempo que café você com pode tomar calma. café, fazer um skincare, que às vezes, não tem tempo de Exato. fazer um skincare. Gente, é vida. Quando você É organiza, planejamento. planejamento. Isso aí também é outra coisa que a gente vai falar num próximo episódio. Fiquem ligadinhos aí, porque tem coisa boa vindo por aí. Mas essa questão de você se planejar para um próximo momento, para o próximo dia, no caso, e quando você sabe o seu estilo, tá com o seu armário organizado, você tem muito mais facilidade para fazer isso, não é mesmo, Ali? Sim, olha só, eu às vezes eu dou para cliente uma dica, às vezes de planejar pra semana. Ai, que Sabe maravilha! aquelas araras pequenininhas que vende na Tok Stock, uma arara pequena? Tem uma arara daquela, Ih, adorei. e aí você já coloca ali. É lógico que pode mudar durante a semana? Ou Pode, então não porque precisa nem ser uma arara. Dentro do seu próprio guarda-roupa, quando você já tem ele organizado, isso a gente sobra pode. espaço, Mia? Ah, Sobra, sobra. Eu sou a rainha disso do do milagre no mundo. milagre? Sou. Faz um Faço, milagre em mim. eu faço o milagre do espaço aparecer. Ah, Eu fiz uma cliente ontem, ah, ela ficou louca comigo. Ela falou assim: como assim? Quem quiser dar uma olhadinha no meu Instagram, pode olhar. Eu vou até deixar o link para vocês aqui na descrição desse episódio. aham. O antes e Oi. depois. Minha filha sobrou coisa na gaveta. Sabe por quê? Quando a roupa tá toda bagunçada, parece que você tem mais. A impressão que você tem é que você tem mais coisa do que você Você tem. tem. E quando você usa as técnicas certas de dobra, quando você categoriza e setoriza, coloca as coisas no seu devido lugar, você cria espaço. Espaço. Você cria espaço. Quando você não dobra uma blusa, você deixa ela toda amassadinha, ela está ocupando mais espaço. Mas quando você dobra ela, ela vira um envelopinho, ela tem Uhum, menos sim. espaço. Isso aí é física, meu amor. Não tem para onde correr. Então, assim, faz muito mais sentido. Então, tem espaço sim. Você pode colocar na arara, que eu gostei da ideia da arara, É, e você pode também criar um espaço dentro do seu próprio guarda-roupa. Teve uma outra cliente que eu fiz que ela é advogada sim. e ela queria separar a roupa de trabalho da roupa casual normal de tudo. Então a gente fez o quê? Dentro do espaço que ela tinha, a gente criou um setor só para roupa de trabalho. E continuamos a categorização das outras roupas. Blusa, calça, todo o armário dela foi setorizado da forma que eu costumo fazer no meu método, porém, em um espaço específico, ficou separado as roupas dela de trabalho. Então, estava misturado, entre aspas, misturado. Calça, blazer, camisa. Então, ela conseguia se entender ali na parte de roupas de trabalho diferente da roupa casual normal. Mia, mas posso falar uma coisa que dentro da consultoria de imagem,
vai contrair essa questão da sua cliente, não existe roupa de Ah, trabalho mas ela tinha o estilo muito a rígido, né? rígido. Aí depois eu vou passar o seu telefone para ela. É, existe aquelas pessoas daquele estilo rígido, quase imutável. Bom, a gente vai ter que encerrar agora. Foi muito bom, Ali, foi ótimo. Amei passar esse tempo com Ah, você. eu que agradeço. Descobrir um pouco mais desse mundo da consultoria de imagem e estilo, porque muita gente não conhece. Entender um Sim. pouco melhor o que é você ter uma consultora de imagem e estilo, para que serve a consultoria de imagem e estilo, você entender do seu estilo, isso é muito importante. Então, eu quero te agradecer a disponibilidade. Eu que agradeço, Mi, estar aqui com você. Você é sempre maravilhosa, com esse projeto Open Mindcast sensacional, que vai levar conhecimento, né, de uma maneira mais prática, Sim, verdade. eh, Para as mulheres, para as né? mulheres, com assuntos que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, que nos interessa, de uma É, maneira leve, é que é o seu isso. jeito. E a gente quer trazer consciência, informação e estilo também. E E organização e estilo. organização, Organização. exatamente. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Se você quiser seguir a Alessandra, a gente vai deixar o, o O arroba arroba, dela. Fala isso. o seu arroba aqui, Alessandra, para a galera. É @alenadaes, com ES no final. Isso. E o meu, vocês já sabem, Michele Costa Organize. Quem quiser me seguir a Lê, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Um beijo e até o próximo Open Mindcast.